A gente vai falar de mães e filhos na visão da constelação familiar. Gente, vai ser uma aula muito bacana, essa aula gratuita que eu faço todo mês para vocês, né, que fazem parte do grupo. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai falar da dinâmica nossa com as nossas mães e nossa com os nossos filhos, né, que é essa vida que vai passando para frente. Então, para começar, a gente vai começar a falar da visão sistêmica, que é o que eu vou falar aqui. Tá? A visão sistêmica, a gente está trabalhando aonde? Nós trabalhamos na consciência coletiva. A gente não está, eu sempre explico isso, mas para vocês entenderem. Eu não estou falando da consciência pessoal, você como um ser livre, solto, né? Uma alma no universo. Eu estou falando como você que faz parte de uma alma maior, tá? E tudo que a gente fala aqui, você não está solto dentro disso, você faz parte desse todo, né? A gente faz parte de algo maior, a gente é conectado com todos que vieram antes da gente e com todos que vêm depois da gente. É uma continuação da vida, então a gente continua as histórias que vieram de antes para frente. Então a gente está falando dessas conexões. Então, quando eu estou falando aqui de consciência, a consciência coletiva é essa consciência desse todo que é formado de partes que se interconectam, que é o nosso sistema familiar, as nossas conexões. Então, a gente é todos interconectados. Então, o que eu falo aqui para vocês, a gente está o quê? Existe dinâmicas que a gente não vê, que a gente faz inconsciente, porque nessa consciência coletiva, muitas questões são inconscientes, tá, gente? Não é nada consciente, é inconsciente. É disso que eu falo para vocês. É sobre isso que eu venho trazendo aqui na aula. Porque a gente só pode mudar o quê? Aquilo que a gente vê. É sobre isso que é uma constelação familiar. A gente vê as nossas dinâmicas ocultas, quais os movimentos que a gente está fazendo, que é o fluxo da vida está interrompido, para ela poder voltar a fluir e a vida passar adiante. Então a gente vê o que nós não estamos vendo. Então, a constelação familiar, ela é dividida, assim, só para vocês entenderem, né, em duas partes. Nós temos a parte terapêutica da constelação. Ai, meu amigo chegando. Nós temos a parte terapêutica da constelação e nós temos a parte teórica da constelação. Então, a constelação, ela também é um estilo de vida, é uma forma da gente viver, da gente ter mais clareza, e é sobre isso que eu vou trazer para vocês aqui. E a gente poder viver dentro desses movimentos, dentro dessas leis, né, das ordens, para a gente poder viver em mais harmonia. É uma teoria muito bem embasada, muito bem estruturada por Bert Hellinger, que estudou uma vida inteira para trazer toda essa estrutura para a gente, que é a constelação familiar. Então, ela é muito profunda. Às vezes a gente fica um pouco confuso, porque a constelação ela não está na superfície, ela é um pouquinho mais profunda, ela é uma camada mais profunda. E o que ela está nessa camada mais profunda? É a gente sair desse lugar aí de certo, errado, de julgamento, de dó, de pena, para a gente poder olhar para um pouquinho mais profundo, para a vida, né? Porque o nosso conceito de certo e errado, para um é certo, para o outro é errado. Cada clã, cada sistema familiar tem o seu conceito de certo e errado. Então, é sobre isso que eu venho trazer para vocês dar um panorama, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, eu estou falando dessa parte teórica da constelação e das dinâmicas que estão envolvendo a nossa mãe. E por que a gente vai falar de mãe? Porque a gente está no mês das mães, que é o mês que eu amo, que é o mês muito assim, né, das queridas mães. Eu adoro ser mãe, adoro a minha mãe, é um movimento muito lindo. Pai também é muito importante, tá, gente? Mas hoje eu vou enfatizar que o meu foco vai ser a mãe. Não tirando o valor do pai, mas é o mês das mães e eu vou dar esse enfoque aqui para a mãe. E trazer para vocês o seguinte, a nossa mãe, né, o nosso pai, ele fecunda a nossa mãe e a nossa mãe gera a gente, né? Ela nos gera, a gente cresce dentro do ventre da nossa mãe. Toda mulher que se dispõe a gerar, né, um bebê, ela coloca a vida dela em risco para poder ter esse bebê. Ela se disponibiliza, né, a trazer outra vida. Ela pode até morrer se ela, né, corre até risco. Hoje não tanto, mas antigamente as mulheres morriam muito no parto. Então, o nosso primeiro sucesso é nascer, é o nosso nascimento, né? Aquele movimento que a gente sai do estreito para o amplo, para a vida. E quem abre essa porta da vida para a gente é a nossa mãe. A nossa mãe que abre a porta da vida para a gente. E é nessa grandeza que eu quero falar das mães. Eu quero que vocês olhem para as mães de vocês, porque eu sei que, né, nós temos, é muito comum as questões com a mãe, assim, das pessoas que vêm para constelar, vou falar aqui que 85% são questões com a mãe. Muitas questões profundas com as mães, né? Porque a gente é gerado dentro dessa mãe.
e a gente começar a entender as dinâmicas, para vocês vão ter muita clareza hoje no final dessa aula, para vocês entenderem as dinâmicas da gente, por que a gente tem tantas questões com a nossa mãe. Então a gente é gerado dentro dessa mãe, e a nossa mãe é o nosso primeiro sucesso. É o nosso primeiro sucesso, é nascer. Ela tá abrindo a porta da vida pra gente poder chegar. E isso é muito lindo, né? E vem toda a força da vida aqui. Então a gente também é filho do papai e da mamãe, né? A gente chega aqui, mas quem abre essa porta da vida pra gente, o papai dá semente, mas quem gera, quem fecunda a gente, é a nossa mamãe. Então a nossa mamãe vem chegando e trazendo a vida pra gente, trazendo a gente aqui pro mundo. E aí, o que acontece? Eu vou anotando tudo aqui, senão eu falo muito e não falo nada. Então, a gente primeiro, né, o casal, eles se encontram para poder gerar uma criança. Então, vamos começar aqui desse lugar de casal, porque muitos filhos têm muita questão aí com os pais, né? E essa mamãe, ela tem um papai e uma mamãe, tá? Ela já tem um papai e uma mamãe antes desse filho, né? E esse papai também tem uma mamãe e um papai. Então, todo mundo já vem de algum lugar aqui. Então, esse casal se encontra. Por algum motivo, claro que tem alguns casais que se casam e tem filhos, como, né? Mas tem casal que não, gente. Tem casal que às vezes um encontro engravida. Mas aí as pessoas ficam pensando, às vezes não seria aquele pai ideal, né? Ou a forma ideal que a gente fica nesse conceito de certo e errado. Mas pensa que existe algo muito maior nesse encontro dessas duas pessoas, né? É gerada uma vida. Existe uma força maior aí nessa vida, existe algo muito maior, né? Para gerar essa vida, para essa vida chegar, né? Mesmo que não é. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês entenderem que a nossa mãe e o nosso pai são os pais certos pra gente. Não poderia ter sido diferente. É os pais que a gente deveria ter. Por quê? Porque a gente é uma parte desse papai e é uma parte dessa mamãe. Então, antes da gente nascer, esses pais já se encontraram. Aí, o que acontece com a gente? A gente nasce e fica cheio de ponto de vista no relacionamento dos nossos pais. E isso não é da nossa conta. Para começar, isso não é da nossa conta. Com o relacionamento dos nossos pais, Bert Hellinger fala isso, a gente fica apenas com a vida. Nós não temos nada a ver com isso. Ela escolheu esse homem e esse homem escolheu essa mulher. E isso basta. Porque aqui a gente está conectado, como eu falei que a gente está na profundidade, nós estamos conectados com o quê? Nós estamos conectados com a vida, com a força da vida. São pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Então a gente tem que conectar com a força da vida, porque de alguma forma essa vida chegou e passou e nós chegamos aqui. Então, a gente pensar nisso. Então, nossos pais também têm pais. E nem sempre esses pais, né? Também quando a gente nasce, eu vou colocar eles aqui para vocês entenderem, eles estão tão disponíveis assim para a vida. Nossos pais, às vezes a nossa mamãe aqui, nós estamos falando da mamãe, né? Tá totalmente aqui com ponto de vista no relacionamento do pai e da mãe, né? Ou julgando a mamãe, ou com dó da mamãe. Aí ela vai ter uma filha, um filhinho. Aí vai nascer um filhinho aqui. Será que essa mamãe está disponível para esse filho? Aí começa a festa, né? Os emaranhamentos. Será que essa mamãe está disponível para esse filhinho? Muitas vezes, às vezes, não, né? Porque ela não está totalmente disponível, ela está aqui, nas questões, né? Nas questões de trás, nas dores, nas dificuldades. E o que acontece? Porque é o seguinte, gente, a nossa mãe é a nossa esfera doméstica. É onde a gente nasce e a gente é nutrido. A gente é nutrido, a gente nasce, a gente está ali. Né? Então, quando a gente nasce, a nossa mãe inunda a gente de amor. Ela enche a gente de amor, ela cuida da gente, ela nos alimenta. Nem todas as mães, mas alguém cuida da gente, porque senão a gente não estava aqui. Né? A gente é nutrido, a gente é inundado de amor. E aí, o que acontece quando a gente cresce? As mães precisam recolher esse amor, trazer esse amor, recolher isso para os filhos poderem ir para a vida. Então essa criança nasce aqui da mãe, a mamãe cuida desse bebê, e na hora que essa criança começa a crescer, a mãe tem que recolher, deveria, né? Recolher esse amor e entregar ela para a vida, que é para a mão do papai. E esse movimento quem faz é a mãe. Mesmo que não tenha esse pai, mas quem deixa o filho para o mundo? A mãe. Ela que tem que deixar esse filho ir.
né? Aquela mãe que nós deveríamos ser, né? Aquela mãe que a gente está aqui, né? A gente vai abrir mão, o filho vai, e se precisar a gente está sempre aqui, porque a gente tem, né? Asas para voar, raízes, né? Com raízes profundas, mas com asas para voar. Aquela mãe que vai se tornando ao longo da vida desnecessária. Mas aí a gente vou falar de várias dinâmicas aqui para vocês entenderem. Só que o que acontece? Que a gente precisa sobreviver a isso, né? A essa relação com a nossa mãe. Porque o que acontece com a gente? A gente fica aqui nessa esfera da mãe, né? A gente nasce aqui e fica na esfera da mãe. Então, se essa mamãe, quando a gente nasce, 50% é a mamãe e 50% é o papai. Então, se essa mamãe, dinâmicas com as mamães, se essa mamãe não está tão disponível assim, o que acontece? Essa menina vê essa mamãe aqui, né? Triste, depressiva, olhando para as questões do pai, não tem sucesso, o relacionamento dela não dá certo, porque ela está totalmente envolvida nas dores para trás. Por isso que a vida anda para a frente. A gente não escreve o nosso nome para trás, a gente escreve o nosso nome para a frente. Querer salvar os nossos pais, querer fazer, dar opinião na vida dos nossos pais, querer que eles fossem diferentes, julgar os nossos pais, achar que eles são incapazes, isso se chama soberba. Isso é soberba. É a gente achar que a gente é melhor. Tá? Então, voltando pro lugar de vocês. Então, pensa que soberba. A filha fica aqui, querendo resolver o problema da mãe, resolvendo o problema do pai, não olha pra vida, pra frente, a filha fica aqui. Aí, o que acontece? A filhinha, né, a mamãe cheia de vazio e vem pra cá. Ela vem pra casa, pro lugar da vovó. Chama parentificação. Ela toma o lugar da vovó. E ela nem fica pequenininha, né? Ela fica grandona. Pode deixar a mamãe. Sua mãe não cuidou de você, mas eu vou cuidar. Eu cuido de você. E aí, como é que nós vamos fazer? Quem vai ocupar o lugar dessa menininha aqui? Fica totalmente fora do lugar. E você acha que essa menininha aqui, que vai virar uma mulher, que vai crescer, ela vai estar na identidade dela? Claro que não. Ela não está a serviço da vida. Ela está a serviço da mãe dela. Está fora do lugar dela. Você acha que ela vai estar na identidade dela? Você acha que ela vai ser feliz, vai ter relacionamento próspero, vai ganhar dinheiro? Claro que não. Ela está olhando, ela está de costas, ela está aqui cuidando da mamãe dela, no lugar da vovó dela. E às vezes a mamãe não deixa a filhinha, né, sair dessa esfera doméstica, por quê? Porque a mãe fica carente, com muitas dores em relação à mamãezinha dela aqui. Vamos botar aqui. Com muitas dores em relação à mamãe dela aqui, então ela fica naquela loucura, não deixa o filho embora. Porque muitas vezes o filho não vai, mas muitas vezes a mãe não deixa o filho embora. A mãe não deixa o filho ir voar. A mãe não entrega o filho para o mundo. A mãe não deixa o filho para o real, para a vida real, quebrar a cara e fazer acontecer. E o filho fica onde? Ele fica aqui, é como se eu tivesse colocado um círculo, ele fica aqui, na esfera da mãe. Enquanto o filho estiver aqui na esfera da mãe, ele não tem relacionamento saudável, ele não consegue prosperar, ele não tem sucesso. Por quê? Porque ele tá aqui, ó, na esfera da mãe, o filho tá aqui, filho, a filha. Nós, né, que aqui só tem um homem, né, só o Leandro. Nós mulheres, não existe cura de feminino sem curar a relação de vocês com a mãe de vocês. Não existe feminino curado sem a gente curar a nossa relação com a nossa mãe. Porque a nossa mãe abre a porta da vida pra gente. Então, é importante a gente, né, curar a nossa relação com a nossa mãe pra gente curar a nossa relação com os nossos filhos. Então, se essa criança a mãe não deixa, ela segura essa criança aqui, ela fica aqui com essa criança, ela não deixa essa criança vir pra cá, pra poder ir. Ela não vai pro mundo. E como é que a gente sabe se a gente tá nessa relação com a mãe? Gente, a mãe é tudo que é dentro, tudo que é interno. Então, a maioria de nós vive nessa relação louca com a mãe, que a gente vive nesse mundo imaginário, idealizando a vida, querendo que as coisas sejam, querendo um príncipe encantado, querendo ser milionário. Pode querer ser milionário, viu, gente? Mas precisa trabalhar para ser milionário. Querendo ser milionário, querendo acordar rico, querendo cheio de viagem, abrindo sonho. Tá na esfera da mãe. Sabe por quê? Porque a esfera do pai é o mundo real. A nossa relação com os homens é real. Como que vocês lidam com os homens? Como que nós mulheres lidamos com os homens? É vida real. Como que você olha para os homens? Você quer que o homem seja uma coisa maravilhosa, um príncipe? Ou você vive idealizada, imaginando que poderia ter sempre ser diferente, sempre insatisfeita com esses homens?
Vida real. Como você lida com os homens é como você lida com o mundo real. E como vocês estão lidando com os homens. E para os homens também, né? Porque o homem, ele olha para a realidade. A gente está no mundo real. Quando a gente vai para o mundo, a gente sai dessa esfera doméstica, a gente vai para o mundo real. A gente vai para a vida real. E a gente só pode fazer esse movimento, né? A gente que é mãe, a gente soltando os nossos filhos, deixando eles ir para o mundo. A mãe que faz esse movimento de deixar o filho ir para a esfera do pai, mas fala, meu Deus, minha mãe já nem existe mais, agora como é que eu vou fazer, né? Mas aí a gente tem que cair na real, sair das idealizações, olhar as coisas como elas são, receber a vida como ela é, as pessoas, pode ser que a mãe, mas eu não tô falando aqui desse movimento com a mãe, eu tô falando quando a mãe tá aqui segurando, tá? Mas eu vou dizer que a gente tem uma mamãe super autoritária. Quando a gente tem uma mamãe mega autoritária, serve para os meninos e para as meninas. Quando a gente tem uma mãe muito autoritária, uma mãe mandona, que quer as coisas, tem que ser tudo do jeito dela, ela desfaz. Quando é assim, o que acontece? Eu vou falar das mulheres, né? O que acontece com a mulher? Aí ela, a menina, né? Ela vem para a esfera do pai, fica aqui, mas na verdade ela ainda está na esfera da mãe, que ela fica aqui, né? Que ela vira mulher, ela vem proteger o papai dela aqui. E o que acontece com essas pessoas que são filhos de mãe mandona? As mulheres donzelas, sabe aquelas mulheres donzelas que não falam, que não vão pro embate? Por quê? Porque o tempo inteiro elas tiveram que se calar, ficar ali, né, debaixo. A mãe que sabe, não sabe que roupa que vai vestir, não sabe pra onde que vai, não sabe que emprego que quer, não sabe a profissão que quer, porque a mãe resolve tudo. Essas são as mulheres donzelas. Agora, aquelas que são as mães vítimas, as mães vitimizadas, que deixam o pai fazer o que quer, o pai trai elas, o pai faz o que quer, ou a vida, né, você morre de pena da sua mãe, a gente se torna mulheres heroínas. Aquela mulher, tipo, que eu vou defender a minha mãe, vou resolver o problema, meu pai não presta, eu vou dar um jeito, e aquelas mulheres que veste, né, a roupa do homem mesmo, e a gente vira as mulheres heroínas, né? Porque elas querem criar. E aí, por que a mulher, eu tô falando, mesmo que essa menina, por exemplo, essa menininha aqui, vamos supor que o papai foi embora, né? Eu tô falando de menina, mas eu vou falar de menino também. Aí vamos supor que o papai foi embora dessa menininha, né? O papai não era muito legal, foi embora, não sei o quê. Por que eu tô falando desse feminino? Porque se essa menina não sair dessa imagem idealizada, de um papai que poderia ter sido, de um papai que seria, que a gente poderia ter sido, ela não tá saindo da esfera da mãe. Aquela mulher que ela não consegue se relacionar, mas as pessoas, aqueles, porque ela não teve pai, porque o pai dela batia na mãe dela, o pai dela era assim, isso aqui. E aí ela fica aqui protegendo a mamãe dela, né, como grande, e não sai dessa esfera e fica nesse masculino aqui, totalmente idealizado. Então é um problema. Aí vamos falar do menininho, né? Aí fica o menininho aqui, que a mamãe, aí o papai vai embora, deixa a mamãe. O que o menininho faz? Ele vira marido da mamãe, ele é o filhinho da mamãe. Aí a mamãe cuida dele, aí ele fica debaixo da asinha da mamãe, a mamãe cuida dele, a mamãe faz tudo pra ele. E aí quando ele crescer, ele vai arrumar uma mulher que é filhinha do papai, porque aí é uma mulher para ser mãe dele. Ele não vai procurar uma esposa, ele vai procurar uma mamãe para poder continuar aqui. São aqueles homens que têm muitas mulheres, que envolvem com muitas mulheres, ficam numa imagem idealizada da mamãe, uma imagem de uma mulher idealizada. E ele nunca vai encontrar essa mulher. Aí esse homem geralmente trai a esposa, por quê? Porque ele vai procurar uma mulher, né? Porque aqui é a mamãe. Aí ele fica buscando de galho em galho, buscando. São os filhinhos da mamãe, os famosos filhinhos da mamãe, buscando o quê? A mamãe idealizada, a mamãe deles aqui, idealizada. Vocês estão percebendo como que as dinâmicas são profundas? Aí, vamos outra dinâmica aqui, bem profunda. Então, esse papai, essa mamãe aqui, gente, não ponham ponto de vista, tá? Nós nascemos do jeito que tiver que ser, do jeito que foi. A gente não conhece o pai, não conhece a mãe. A vida aconteceu, a vida chegou. Nós estamos aqui, tá? Então, a gente precisa sair da esfera dessa mamãe pra gente poder ir pro mundo. Então, como que é com o menino? Ele fica na esfera da mamãe, aí a mãe entrega ele pro mundo, ele vai pra esfera do pai, e aí ele vira homem. Aí ele cresce, vira homem e vai pro mundo, aqui. A mulher não. Por isso que com a mulher é um pouquinho mais complicado, né, gente? A menina fica aqui na esfera da mamãe,
Aí o que ela faz? Aí a mamãe leva ela para a esfera do papai, que é o primeiro amor da vida dela, é o papai, tal. Depois ela volta para a mamãe e a mamãe manda pro mundo. Ela virar uma mulher. Porque se a gente não resolver essas questões aqui, quando a gente cresce, a gente não tá inteira aqui para relacionar. O que a gente não resolver aqui, a gente leva para cá. Por isso que as mulheres têm tanta ideologia de tantas demandas com os homens, né? Os homens também com as mulheres. Então, o homem quer uma mulher que seja mãe, que ele tá uma imagem idealizada da mamãe, a mulher quer uma imagem que seja o pai. Então, quando a gente não tá satisfeito, claro, gente, que vocês, eu não tô falando de ficar casado, de não ficar, de separar, de casar, não tô falando disso, eu tô falando de um pouquinho mais profundo. Eu tô falando da gente estar disponível para um relacionamento e ter clareza do que é aquilo, tá na realidade. É isso que funciona para mim? É isso que eu quero? É disfuncional? Não é? É porque muita mulher vive no conto de fadas. Às vezes o marido é totalmente disfuncional, abusivo, e ela fica lá naquele lugar esperando um dia que esse homem possa vir fazer alguma coisa para ela, né? Passar a carruagem. Ou ela também, o homem está sempre disponível para ela, mas ela também não recebe o amor desse homem, e serve isso para o homem também. Então, se a gente não sai dessa esfera aqui doméstica, né, não vai para essa esfera, para o mundo real, a gente não está disponível aqui. E aí a gente não está disponível para os nossos filhos. E muitas questões, muitos conflitos que às vezes a gente tem com os nossos filhos, as mamães têm com os filhos, não tem nada a ver com a mamãe com o filho, tá? Vem lá de trás. São várias gerações olhando para trás. Várias mulheres olhando para trás, né? Várias mães desconectadas. Porque nós somos gerados dentro do útero da nossa vó materna. Olha como é que é forte essa questão da mãe. Quando a nossa avó está grávida da nossa mãe, os ovócitos que vão gerar a gente, eles são gerados dentro do útero da nossa vovó materna. Olha a conexão dessa linhagem feminina, como isso é forte. Tanto para nós mulheres, quanto para os homens. Essa força dessa mulher é muito forte. Né? E tanto que as mulheres, elas ainda têm mais autonomia. Um homem é sempre uma mulher, né? Porque ele é gerado, nós somos gerados dentro das mulheres. Né? Então esse feminino curado, ele cura o mundo, porque uma mulher, a nossa mãe, né? A gente gera. Né? A mãe, ela gera você dá uma semente para ela gera um filho. Você dá uma casa para ela gera um lar. Então a mulher, ela multiplica tudo que passa para ela. Mas a gente passa a vida como? A gente passa a vida olhando para a frente. As dores aqui de trás, a gente não vai resolver. As dores aqui de trás, elas têm que ficar onde elas têm que ficar. Foram como tinham que ter sido. São como elas são. Para a gente poder olhar para a vida. Para a gente sair dessa esfera da mãe, dessa esfera doméstica da mãe, para a gente poder ir para outra esfera, que é a esfera do mundo, que é os relacionamentos, que é o trabalho, que é a prosperidade. Mas aí a gente cresce totalmente insatisfeito. Tudo tá ruim pra gente. Então, para quem vive totalmente insatisfeito, é por quê? Porque não tomou ainda o papai e a mamãe. Não conectou com a força do papai e da mamãe. Por isso que não consegue ir pra frente. Por quê? Porque não tá conectado. Quer ficar só na esfera da mamãe, não quer ir pro mundo. Muitos filhos não querem ir pro mundo, eles ficam debaixo da asa da mãe. Totalmente dependentes. São homens grandes, mulheres grandes, adultos que não saem de casa. Ou casa e fica dentro da casa da mãe. Continua trabalhando junto com a mãe, tudo faz com a mãe, tudo é a mãe. Eu não tenho nada contra morar com a mãe, mas a partir de tem uma certa idade que os filhos, eles precisam ir pro mundo, eles não têm que ficar mais na casa da mãe. A mãe já fez o papel dela, ela tem que mandar esses meninos pro mundo. Cada um com as suas responsabilidades. O que a mãe tinha que fazer, ela já fez. Ela tem que recolher o amor dela pros filhos e pro mundo. Passou uma idade, vai todo mundo pro mundo. Não tem filho, não tem que ficar morando com a mãe. Filho muito velho, não tem que ficar morando com a mãe. Tem que pensar nisso, assim, porque a gente fica nessa simbiose muito louca com as mães da gente, sabe? Então, assim, aí a gente vai perguntar, quando nossos pais ficarem idosos? Sim, claro, tem casos que a gente às vezes precisa estar com os nossos pais, porque eles são muito idosos, eles precisam de cuidados, enfim. Mas a gente fica com eles como filhos. Os pais dão e os filhos recebem. A vida anda pra frente. E essa relação com a mãe é muito importante. A gente querer que a nossa mãe seja diferente do que ela é. A gente querer que essa mãe
seja outra, não tem jeito, é a mãe que a gente tem. Muitas mães, né, a gente tem muitos casos, muitas pessoas vêm com constelação familiar com mães disfuncionais, com mães narcisistas, com mães psicóticas. Acontece, viu, gente? Acontece muito tudo isso. Isso é real, assim. Muitas pessoas que não dão certo com a mãe, que não gostam da mãe, que muitos conflitos com a mãe. E esse movimento de tomar a vida, ele é muito individual para cada um, né? Que não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo debaixo da saia da sua mãe. Então, eu falei muito dessa relação dos filhos debaixo da saia da mãe, porque eles estão ali, não conseguem sair, né, de perto da mãe, mas tem muitos esses filhos que não querem nem ver a mãe. Eles também estão nessa esfera doméstica, porque não resolveu a questão. E o que não for resolvido aqui, vai pra frente. E às vezes eu falo, Ludmila, mas a minha mãe é tóxica, eu tenho que ficar o tempo todo convivendo com a minha mãe? Não tem, você não tem. Você tem que ter honra pela vida que foi dada para você. Entender que a sua mãe é daquele jeito, olha essa idealização. Não querer que ela seja diferente, é a mãe que eu tenho, foi como foi possível e eu vou pra vida, eu vou pra frente. Eu vou cuidar da minha vida, com o que eu tenho, com o que é possível e eu vou caminhar pra frente com o que eu tenho. Então, até ela não tá aqui não, tá. Ela até me perguntou, e agora o que eu faço? Eu tenho que conviver, eu tenho que ser amiga da minha mãe? Não, você precisa disso. Vocês precisam entender que a vida veio deles e que você tem a vida e você precisa cuidar da sua vida. Então, tomar a vida, às vezes para alguns, tomar a vida precisa reatar um relacionamento, ter um relacionamento mais saudável. Isso é um processo muito individual ali, né? Reconciliar ali com aquela mãe, voltar, olhar, ver aonde que tá pegando e tal. Para outros não, para outros já não funciona, porque vai ficar perto, vai ter mais julgamento, vai ter mais ponto de vista com a mãe, vai criar mais simbioses loucas com a mãe. Então aí já é um movimento que você já precisa afastar. Mas sempre no movimento de honra. A visão da constelação familiar é um rio que flui em honra. É um rio que vem e vai passando por nós para fluir para frente. Então, toda vez que a gente está virado de costas para a vida, é como se a gente estivesse invertendo o fluxo do rio. A gente está... Então, quando a gente cresce aqui e não consegue sair dessa meiuca aqui, é como se a água do nosso rio estivesse parada. A vida não estivesse indo para frente. Quando a gente ainda fica aqui com a mãe, a gente está na infância, a gente não adulteceu. A gente fica aqui nas questões com a mãe. E a gente também não está na nossa identidade. Porque qual que é a nossa identidade? Quando a gente está aqui, metade é a nossa mãe, metade é o nosso pai, e a gente vai pra frente, vai pra vida. Porque tem gente que tem muita mãe dentro de si. Então essas pessoas que têm muita mãe dentro delas, são as pessoas muito idealizadas, são as pessoas muito melancólicas, né, cheias de ideias mirabolantes, tem muita morte dentro dela, né? Que é o feminino é a morte, o masculino é a vida, mas que para que a vida possa existir, essa morte precisa existir para a vida existir. Tudo tem que existir dentro de você para você poder viver. Então, como é importante a relação da gente com a nossa mãe, como que é importante essa cura, de vocês entenderem se a mãe tá aqui, se a mãe não tá. A gente precisa entender o quê? Que a vida vem, passa e chega até a gente precisa fazer algo de bom com essa vida. Então, qual que é a forma que a gente honra a nossa vida, que a gente adultece? A gente honra a nossa vida e a gente adultece indo para a vida, olhando para frente, prosperando, servindo a vida. Porque a gente só pode servir a vida quando a gente transborda a vida. Então, quando a gente está conectado com toda essa força que veio antes, a gente transborda a vida. E aí a vida passa para frente, porque a gente serve a vida. Porque a gente tem tudo que a gente precisa e a gente transborda para passar a vida para frente. Só que a gente fica muito nas demandas ali, né? Para trás, então a gente não está transbordando a vida quando a gente está aqui. Quando a gente não consegue sair da esfera da nossa mamãe. A gente não está transbordando vida, a gente está aqui esperando mais um pouquinho. Então quem está buscando por segurança, ainda que é o colinho da mamãe. Quem está buscando segurança quer o colinho da mamãe. Quem quer, sabe que a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente quer? Tá procurando o quê? A mamãe, porque a única pessoa que adivinha o que a gente quer é a nossa mamãe. Mamãe que adivinha o que o filho quer. Mãe que acolhe, mãe que põe no colo, mãe que dá segurança. Então você tá buscando isso nos seus relacionamentos? Tá buscando o quê? A mamãe. E aí você não tá na sua identidade, você não tá buscando o que você realmente quer, você não tá na sua identidade completa, você tá buscando ainda a sua mamãe. É como se você ainda tivesse virado de costas para a vida.
E aí, como é que a gente vai fazer isso? São muitas dinâmicas que envolvem as mães, né? Tem os filhos que ficam debaixo da asa da mãe, tem os filhos que também não querem saber da mãe. Mas tudo isso é a mesma dinâmica com a mãe, que não consegue passar, né? E quando a gente está muito conectado com a nossa mãe, são pessoas que são muito conectadas com o servir, com o serviço, que servem com muita alegria, fazem com muita alegria. Porque tem muita energia feminina, porque a energia feminina, ela é o servir, ela passa a vida para frente, ela serve o outro, né? Então, e quantas vezes a gente está olhando o nosso pai, né, com o olhar da nossa mãe. Então a gente quer ficar aqui, protegendo a mamãe, do papai. Muitos filhos querem proteger a mamãe do papai. O papai é mau, o papai foi embora, o papai traiu a mamãe, mas a mamãe que escolheu esse marido, né? Mas a gente acha que a escolha da mamãe não foi muito adequada. Então a gente fica aqui defendendo a mamãe, ou defendendo o papai da mamãe, fica aqui numa triangulação. Isso aqui é um movimento de triangulação, a gente fica entre o papai e a mamãe, defendendo aqui essa relação. E aí, puxa, você tem que defender o papai, defender a mamãe porque eles são pequenos, porque eles não dão conta, como é que você vai pra vida? Você não vai sair da triangulação. Aí você sai dessa triangulação aqui e vai envolvendo em várias triangulações na vida. Então, sempre entre você e seu parceiro, por exemplo, tem uma triangulação. Porque você está na triangulação aqui para trás, com a mamãe e com o papai. Então, perceba que a nossa mãe abre a porta da vida pra gente. Esse movimento de sair dessa esfera dessa mãe e ir pro mundo, sair desse idealizado e ir para esse real, a gente sai do estreito pro amplo. A gente sai do fechado para abrir, para a vida, pro mais. Então as mães, elas dão quando os filhos são pequenos e quando eles crescem, elas recolhem. E a gente entende que essa mãe vai recolher também. Porque o que a gente acha ainda que está faltando, que a mãe tinha que dar, que ela não deu? O que a gente ainda está querendo que a nossa mãe tivesse sido diferente? O que a gente está querendo ainda agradar a nossa mãe? Preencher os vazios da nossa mãe. A gente nunca vai dar conta. Filhos de mãe desagradada é desagradada. Antes da gente nascer, ela já era desagradada. E aí os filhos ficam o tempo todo querendo agradar a mãe. Nunca vai conseguir. E fica o tempo todo querendo agradar todo mundo, porque não consegue agradar a mãe. Vamos ver se a gente consegue agradar alguém. Nós não vamos conseguir agradar ninguém. Agradar a nossa mãe, nem agradar ninguém. A gente precisa agradar a gente, pra gente poder passar essa vida em honra pra frente, fazer algo de bom com o que nós temos, com a vida que a gente tem. É sobre isso. É sobre isso que eu queria falar pra vocês, sobre as mamães de vocês, né? Então a gente trazer muita honra para as nossas mães e a gente como mãe também, né, para os nossos filhos, para que eles possam soltar isso, né? As mães resolverem as suas dores para deixar os filhos também pro mundo, né? E não adianta, os filhos também não vão preencher vazio dos pais. Filho não preenche vazio dos pais. Filho olha pra vida, filho olha pra frente. O vazio dos pais, eles resolvem pra trás. E todo mundo vai deixando a vida fluir, porque a constelação familiar é sobre isso. A gente deixar a vida passar por nós e a gente ir. A gente continuar histórias, mas a gente continuar essas histórias pra frente. Não continuar essas histórias pra trás. Então, por isso que a gente precisa sair, entender esse movimento pra gente poder sair dessa simbiose, pra gente poder ir pra vida. Sair desse mundo idealizado, sair de dentro, né? Sair desse mundo fechado. Então, quando a gente ainda tá dentro da nossa mãe, dentro dessa relação, né? Dessa esfera doméstica, como se a gente tivesse chegado na varanda de casa e estivesse olhando o mundão lá fora e não conseguisse sair. Como se a gente ainda estivesse só na varanda, olhando a vida acontecer. Muitas vezes, muitas mulheres, homens também, né? Aí eles casam, fica todo mundo junto na casa da mãe, né? Às vezes a mulher sai da casa da mãe e vai pra casa da sogra, ou o homem sai da casa da mãe e vai pra casa da sogra, porque ainda fica nessa relação com as mães, envolvido nessas mães, né? E essas mães também poder liberar, que a gente tem um ponto de vista que as mães, e muitas vezes as mães, elas vão fazendo tudo para os filhos também ficarem perto delas, para os filhos não ir embora, para os filhos não saírem de perto delas. E os filhos não ficam ali naquela querendo pagar a mãe, né? Todo aquele carinho, todo aquele cuidado, todo aquele amor. Só que a única forma que a gente paga esse amor, esse carinho da nossa mãe, gente, é olhando pra frente, é vivendo, é sendo feliz. Qual que é a maior alegria de uma mãe? É que seu filho seja feliz, que
seu filho tenha relacionamentos saudáveis, que seus filhos sejam prósperos. Então a única forma que a gente tem de honrar a vida é cuidando bem dos filhos, dos nossos pais, né? Que fala, tô cuidando bem do filho dos nossos pais. Nossos pais não querem ver a gente triste, não querem ver a gente dando errado, né? Olha o orgulho dos pais, olha meu filho, minha filha, né? Olha como que a gente está trazendo honra para a vida. Então, trazer essa relação profunda, essa conexão profunda com a nossa mamãe, profunda mesmo, esse mês, trabalhar isso, vou trabalhar muito isso esse mês, o sucesso, né? Essas dinâmicas, a gente fica envolvido, ocultas, que são muitas em relação à mãe, a gente trazer tudo isso, toda essa profundidade, dessa conexão forte que a gente tem com a nossa mãe, nosso primeiro amor da nossa vida, mas que pra gente poder ir pra vida, a gente tem que sair um pouco disso para poder ir pro mais, caminhar pra vida, caminhar pro mais, tá? Então é sobre isso que eu vim trazer hoje, muitas reflexões, né? Pra você se pensando nessa relação com a mãe, sempre olhando pra vida, tá? Ah, minha mãe era assim, ah, minha mãe era aqui. Olhem pra vida, a vida que chega até vocês. Essa é a força de vocês, pra vocês passarem essa vida pra frente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Sane. E muito boa a sua pergunta, né? Sobre o sentir, né? Porque a gente sente muito. E muitas coisas que a gente sente, muito legal, Sandra, você falar sobre o sentir, porque muitas coisas que a gente sente também, como a gente é gerado dentro da nossa mãe, tem muitos sentimentos que são dela e que a gente sente achando que é nosso. Tá vendo como é que como é importante a gente fazer esse movimento? Porque nesse movimento a gente vai entendendo. Então, esse sentir muito também, né? Tem a ver com essa questão e a gente sentir mesmo. É importante para que isso não vai desaparecer, isso vai dissolver. Então o sentir, ele precisa ser sentido, ele precisa ser chorado, olhar para onde está te incomodando, por que te incomoda, sabe? Eu estou me sentindo, tá vendo que é sair um pouco da idealização e começar a prestar atenção? Nossa, eu estou me sentindo assim extremamente desamparada. Ó, por que eu tô sentindo desamparada? Onde que vem isso? Realmente é isso? Não. Minha mãe só ficou sem paciência comigo, mas eu tô desamparada. Da onde vem esse desamparo? E começar a olhar pra isso, entendeu? E sentir esse desamparo. Realmente, eu me sinto desamparada. Olha, que momento que eu ainda tô me sentindo desamparada. Em que lugar que eu ainda tô desamparada. Por que eu tô achando que a minha mãe ainda tinha que me dar o que eu não... O que ainda tá faltando? Então, olha pro desamparo, sente o desamparo, chora o desamparo. Eu tô dando um exemplo assim, tá? A rejeição, por exemplo, né? Que é muito comum dessas pessoas terem muitas questões de rejeição. Olha pra rejeição, gente, eu me sinto rejeitada. Porque senão a gente vai trazendo isso nos nossos outros relacionamentos. Eu tô me sentindo rejeitada. Onde que eu ainda me sinto rejeitada? Por quê? Né? Mesmo que eu possa ter sido realmente rejeitada, mas eu não nasci. Mesmo que às vezes minha mãe possa ter me rejeitado, mas eu nasci. Eu tô aqui. Ela rejeitou, mas ela levou a gravidez adiante. Então eu tô aqui, eu nasci. A vida não sofreu dano. Então vamos olhar para isso. Vamos dar um lugar para isso no nosso coração. Deixar as coisas existirem dentro da gente para elas poderem achar um lugar dentro da gente para a gente poder ir. Então assim, elas não vão desaparecer, mas elas podem se dissolver à medida que a gente for olhando para isso. Inclusive com a relação com a mãe. Como que a gente se sente? O que a gente não gosta? Por que incomoda? O que eu ainda fico achando que ficou faltando? Aonde que ainda está faltando? Por que está faltando? Não está faltando nada. E a gente não sabe. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente estuda. É por isso que a gente fala tanto disso em constelação familiar, né? Porque realmente
é uma consciência mesmo nova que a gente está trazendo. Para mim também foi quando eu conheci. Essa que é a minha proposta para vocês, para a gente poder ter mais clareza. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente vai expandindo a nossa consciência, tendo mais clareza nas nossas relações. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Não é uma mágica. Ah, a Ludmilla deu uma aula, agora eu entendi. Não, gente, tomar os pais, tomar a vida é um movimento que a gente faz diariamente. A gente está no nosso lugar, dentro da nossa ordem, dentro da nossa hierarquia, entendendo o nosso lugar, conectando com a nossa força. É um movimento que a gente faz todos os dias. É um movimento que a gente faz para a vida. Não é uma coisa que a gente vai... tá, resolvi, então agora eu já tomei minha mãe. Agora eu vou tomar meu pai, tá tudo certo, eu vou viver minha vida. Não, é a vida inteira que a gente vai fazer esse movimento. Mas a gente vai tendo clareza, a gente vai tendo consciência, são camadas também. A Sani perguntou, sim, a Sani faz o curso de formação de constelação, são camadas, a gente vai por camadas, a gente vai tomando golinho da nossa mãe. Golinho, toma mais um golinho, toma mais um golinho, porque a gente fala tomar a mãe, né? Toma um golinho, toma mais um golinho, toma mais um golinho, pra gente poder ir pra prosperidade. Porque quem tem essa mãe bem resolvida dentro de si, gente, a mãe é os nossos braços, é tudo que chega pra gente, prosperidade, abundância, sucesso. A vida trata a gente como a gente trata a nossa mãe. Olha como é importante a gente curar a nossa relação com a nossa mãe. Mesmo que seja uma mãe que não foi como a gente gostaria que tivesse sido, mas a vida trata a gente como a gente trata a nossa mãe. Que mãe? Essa mãe que trouxe a vida, que a vida chegou até a gente, né? Abriu essa porta pra gente estar aqui, desse estreito para esse amplo. Se essa mãe cuidou de mim ou não, se essa mãe me deu para doação, porque tem algumas mães também que dão os filhos para doar, porque elas não conseguem. Se essa mãe deixou com minha avó, ou se essa mãe era cheia de dores, cheia de mágoas, cheia de sofrimento, ok, mas ela era disfuncional, era bipolar, era narcisista, tem um monte de mãe aí, tem mãe de tudo quanto é jeito, mas é a mãe que eu tenho, é a mãe perfeita pra mim, tá tudo certo, a vida chegou até a mim, e ela não sofreu dano, e eu posso fazer algo de bom com ela, e aí a gente vai pra frente. Então é um movimento vivo, cada um pouquinho, cada um de vocês vão digerir isso de uma forma, cada um de vocês vão entender essa aula de uma forma, dando uma digerida, mas tomando um golinho da mãe de vocês, né? Para vocês estar conectado com essa força, para vocês poderem ir para frente e, para quem tem filhos, poder ter uma relação saudável com os filhos, deixar os filhos também entender essa importância de deixar esses meninos ir para o mundo, né? Esse mês eu vou trazer muita coisa bacana, fazer uma mentoria sistêmica que eu tô fazendo todo mês, e esse mês eu vou fazer sobre as dinâmicas ocultas do sucesso. Claro que também vou falar da mãe, né? E vou falar de todas essas dinâmicas ocultas que estão atrapalhando o nosso movimento de sucesso, tá? Então, essa aula ela vai ser tipo uma aula pré-requisito, que vai ser uma continuidade dessa aula que eu vou fazer na mentoria, só que na mentoria a gente faz exercícios sistêmicos, que aí a gente vai conectando mais profundamente de aonde que é, onde que não é, pra gente ter mais clareza de todos esses movimentos, pra gente fazer esse movimento pro sucesso, esse movimento pra vida. Essa mentoria eu fiz ela num livro de Bert Hellinger que chama Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Ordens do Sucesso, as Ordens do Sucesso. Então eu escolhi, né, o nome era muito grande, falei, não, vou falar das dinâmicas ocultas do sucesso, que ele fala só de dinâmicas ocultas mesmo, né, questões que a gente não sabe, mas que se a gente souber, a gente pode ter mais sucesso, a gente pode prosperar, a gente pode ter relacionamentos mais saudáveis, porque o sucesso não é só prosperidade financeira, né? Sucesso é o nosso trabalho, a relação com os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Então, assim, vai ser uma mentoria muito legal, vou começar a divulgar ela no grupo para vocês, pra gente poder fazer. Vai ser segunda-feira que vem, tá? Então, vocês estão todos convidados também para participar. Depois dessa aula eu também vou colocar no YouTube para vocês, depois a gente compartilha para quem vocês quiserem também, e são todos muito bem-vindos. Eu adoro fazer essa aula para vocês, essa aula gratuita que eu faço todo mês pro pessoal do grupo, porque é uma aula muito bacana e eu gosto, né, que eu puder contribuir, quanto mais pessoas puderem entender um pouco mais sobre a visão sistêmica, sobre isso que eu venho trazer para vocês, né, trazer esse olhar, expandir essa consciência para a vida, serão mais pessoas felizes, mais pessoas que têm esse olhar mais amplo para a vida, né? Então é mais puro para o nosso planeta. Beijo grande no coração de vocês, muita gratidão, que gracinha, que delícia, gratidão pessoal, beijo.